que nos acompanha em mais um Abstract. Eu me chamo Maria Lorena, sou acadêmica da 5ª fase do curso de Medicina Veterinária e esse podcast faz parte de um projeto de extensão. E hoje a gente trouxe um convidado super especial, que é o professor e médico veterinário José Eduardo, que vai falar um pouquinho da trajetória dele na medicina veterinária. E eu gostaria agora que o professor se apresentasse. Bom, meu nome é José Eduardo, tu já disse, né? Sou médico veterinário. Atualmente eu trabalho na área de cirurgia, presto serviço na área principalmente de ortopedia, traumatologia e neurologia para as clínicas veterinárias na região. E aqui na Unidade sou professor já há algum tempo, trabalhando como professor de bioquímica, farmacologia, que também entra na minha área de atuação e formação. E eu acho que é isso. E vou passar a palavra agora para minha amiga Rafaela. Olá, eu sou a Rafaela, sou estudante de medicina veterinária, estou na 5ª fase. E professor, para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de te perguntar o que te levou a escolher a medicina veterinária como profissão? Então, por incrível que pareça, a minha primeira opção não era medicina veterinária. Eu sempre gostei de história e música. Mas eu morava no Mato Grosso, em Cuiabá, capital do Mato Grosso, e a gente não tinha essa opção, né? Nem música, e naquela época eu tinha aquela visão meio de menino, assim, porque o sonho era ser o Indiana Jones. Então, como eu não tinha como realizar esse feito, né, de me tornar o Indiana Jones fazendo arqueologia, a minha terceira opção era medicina veterinária, acredite. Caraca. E acabou que, enfim, entrei no curso de medicina veterinária, não acreditando muito que fosse, enfim, se tornar a minha vida, né, me tornar um profissional da área, e até que fosse me tornar um cara bem sucedido na área. Assim, pelo menos eu me considero. E, enfim, o mundo deu volta, né, estamos aqui. E o que te levou, de fato, a entrar na veterinária e não seguir o rumo da história, da música? Então, era exatamente isso. Eu acho que, assim, meu pai, ele trabalhava no Mato Grosso, né? Então, assim, ele trabalhava nas fazendas. Meu pai era o capataz de uma fazenda, assim, o gerente de uma fazenda. E minha mãe dona de casa. E eu sempre acompanhava meu pai nas férias, enfim, indo para... Daí ajudava ele nas campanhas que tinham de vacinação, de febre aftosa, marcação, castração, enfim, esse tipo de coisa. Mas era muito boi, né? Tipo, Mato Grosso, assim, tipo, sei lá, a gente fazia... às vezes 1.000 animais num dia, 1.000 no outro dia, era uma coisa absurda. E, enfim, e aí eu acho que esse contato, esse tato acabou me levando a isso, porque eu gostava da área médica, mas eu tinha uma certeza absoluta. Eu não queria ser médico de gente. Então, acabei indo para esse lado, acho que por ter contato com os animais, enfim. E também eu não tinha as opções que eram música e a história, a arqueologia, enfim, acabou acontecendo. Só foi, então? Exato, foi mais ou menos isso. Tá, e você comentou ali que você era do Mato Grosso, né? Por que você veio para Santa Catarina daí? Então, na verdade, não é que eu caí em Santa Catarina. Então, a minha história é mais ou menos assim. Eu morava no Mato Grosso, aí eu me formei na Universidade de Cuiabá, isso em 2001. Aí saí de lá e fui para São Paulo, porque na minha cabeça... era assim, eu preciso estar... eu tinha uma visão assim, muito deturpada, porque eu me formei muito jovem, eu tinha 23 anos quando eu me formei. Eu entrei muito novo na faculdade, me formei com 23, então eu ainda era um menino. E, nesse sentido, o que acabou acontecendo? Eu fui para São Paulo pensando assim, bom, em São Paulo eu vou encontrar um mestre, um doutor em cada esquina, porque todo mundo lá é muito bom, por ilusão. E aí chegou em São Paulo, eu vi que não era bem assim, né? Lá também a medicina veterinária, isso dos anos, era 2001, abril de 2001, e aí as coisas estavam acontecendo, a medicina veterinária, ela ainda estava numa fase de transformação, a gente estava saindo daquela fase onde ser veterinário não era aquele cara que lidava com porco, galinha, marreco, enfim, cachorro, gato, era aquele cara que fazia tudo, e a gente fui para São Paulo, no meio de toda essa transformação na medicina veterinária. Quando eu cheguei em São Paulo, aí eu comecei a ter contato com outros profissionais em áreas que elas estavam começando a desenvolver, como, por exemplo, cardiologia,
Só para vocês terem uma noção, as especializações que existiam eram assim, clínica médica de pequenos e clínica cirúrgica de pequenos. Era isso que tinha. Mínimo. A gente não tinha o que tem hoje. E aí, dentro disso, antes de me formar, eu já era meio rato da cirurgia, eu gostava da cirurgia. E aí, acabou que, assim, eu comecei a me dedicar a isso. Por incrível que pareça, eu meio que queria um pouquinho de oftalmologia, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Mas, enfim, depois acabei migrando para as outras áreas e, enfim, assim foi. Que massa. Em São Paulo, daí. Mas daí, tipo, pra te vir aqui pra Santa Catarina. Eu fugi da pergunta. Então, assim, é que eu falei tanto que eu esqueci da pergunta. Mas o que acontece? É assim, em São Paulo, passados 2 anos, então eu morei um tempo em São Paulo, na capital, e daí depois eu fui para São José dos Campos, que é do lado, 15 minutos, 1h15 mais ou menos de São Paulo. E lá eu fiquei trabalhando, enfim, e fui desenvolvendo ali no trabalho. Aí quando deu aproximadamente 2 anos que eu estava em São Paulo, enfim, eu decidi vir para cá, eu me casei, e a gente tomou uma decisão de vir para Santa Catarina. Meio que fugindo de algumas situações que eram assim, banalização de violência, esse tipo de problema que tem no Brasil. Mas honestamente falando, eu, assim, em momento nenhum eu vim para Santa Catarina pensando eu vim pensando em qualidade de vida, era isso. E vim para Santa Catarina. E, bom, cá estou há mais de 20 anos já. Então, eu já me considero assim, eu sou metade mato-grossense e metade catarinense. Porque mais da metade da minha vida eu já estou aqui, né? E nesse intervalo de tempo, enfim, as coisas foram acontecendo. Daí eu fui fazer minha especialização, mestrado, doutorado, e, enfim. E aí segui carreira acadêmica, mas ao mesmo tempo também com o pé fora, porque eu sempre gosto dessa dinâmica do trabalho, da iniciativa privada, enfim. Eu acho que isso é o que mantém a gente um pouco vivo também. Claro. O professor comentou que saísse do Mato Grosso para São Paulo, Santa Catarina. E como é que foi a adaptação, de fato, aqui no estado? Foi difícil no começo? Então, eu acho que foi assim... Honestamente, foi terrível. Foi terrível. Porque eu cheguei em Santa Catarina, de São Paulo, e aí eu fui morar em Jaraguá do Sul. E quando eu cheguei em Jaraguá do Sul, ainda era uma cidade que estava começando... Já era relativamente desenvolvida, mas Santa Catarina tem uma característica, que são cidades muito próximas uma da outra e cidades pequenas. Então, existe uma característica... Existia, isso está se perdendo, aqui no estado, onde as pessoas, elas são, como que eu vou dizer, com um aspecto mais assim, pelo menos é o que tinha na época que eu vi, assim, mas como que eu vou dizer assim, eu não estou encontrando uma palavra, meio que rural talvez seja a palavra, e com raízes muito fortes de onde eles têm origem. Então, um exemplo, eu mato-grossense, morei 2 anos em São Paulo, abri uma clínica veterinária, eu cheguei a abrir uma clínica veterinária em Jaraguá do Sul. E aí o que aconteceu? Eu recebi as pessoas que chegavam, por exemplo, falando em alemão. Credo. E eu não fazia ideia do que eles estavam falando. E levou um tempo, assim, e aí parecia... O alemão por si só, com todo respeito, ele é um pouco rude, o idioma, eu digo. Rude para o ouvido, né? Porque, assim, é muita consoante, pouca vogal. Então, e aquilo, entenda, eu estou falando assim, de alguém que chega e dá de cara com choque, tem um choque cultural, né? Foi o que aconteceu comigo. Depois, a gente vai se adaptando, as coisas vão acontecendo, e daí você começa a perceber aquilo de belo que antes você não conseguia ver. Que é o quê? Uma rede de confiança. As pessoas, elas, depois que confiam, que você mostra o teu trabalho, que elas confiam em você, elas, assim, eu cheguei a mudar de cidades algumas vezes e os clientes que eu tinha em determinadas cidades, elas se deslocavam, saíam de um lugar e iam até lá para me, enfim, para levar os cães, gatos. Então, eu acho que essa foi a parte bem legal. O que foi difícil aí, meio que, assim, nesse processo de mudança para cá, é que muito do acesso à informação ficava um pouco distante. Entenda que já existia o advento da internet, mas a gente não tinha essa infinidade de... Estava num período de transição, a gente não tinha essa infinidade de infoprodutos.
Então, por exemplo, eu não conseguia fazer um curso online, porque não existia essa modalidade. Eu não conseguia, se eu fosse fazer algo que fosse EAD, eu recebia apostilas em casa. E aí eu tinha que estudar por essas apostilas e depois tinha que ir até lá para eventualmente fazer uma prova. Então, aí o que eu decidi fazer? Eu precisava estar o tempo todo aqui, mas ao mesmo tempo eu tinha que estar um pé em São Paulo, um pé em Curitiba ou um pé em Minas Gerais. Então, o que eu fazia daí para estar me atualizando o tempo todo era o quê? Eu tinha clínica em Jaraguá do Sul, mas eu fiz minha especialização, eu fiz na Universidade Federal de Lavras, lá em Minas. E aí eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que pegar eu estudava, né, me preparava para chegar lá, estar inteirado do assunto. E aí eu pegava um ônibus em Jaraguá do Sul, ia até São Paulo, pegava um outro ônibus lá no Terminal Tietê, ia até a Universidade Federal de Lavras, lá em Minas Gerais, estudava e depois voltava. Isso quando eu fiz minha pós-graduação em farmacologia. Aí terminei essa pós-graduação em farmacologia e foram 2 anos, né? Isso foi 2006, 2008. Aí concluí, né, essa especialização para daí depois então dar sequência, enfim, no que eu ia fazer, que seria mestrado, doutorado mais tarde. Entendi. E daí assim, tu falou que quando morava lá em Mato Grosso, vocês vacinavam, né? Aí era animal de grande porte, né? Sim. Pelo que eu entendi. E como é que tu teve essa transição de mudar para o grande porte para o pequeno porte? Então, eu tive a oportunidade, quando eu fazia faculdade, isso em julho de 2000, eu estava no último ano de faculdade, era 2000, julho de 2000. Tive a oportunidade de fazer, eu consegui um estágio na Universidade Federal de Pernambuco. Nossa, que longe. No campus Garanhuns, que é no interior de Pernambuco. Então pense num retângulo, é Pernambuco, tá? Bem no centro do retângulo fica Garanhuns, é no agreste pernambucano. Então o que acontece? E lá eu tive a oportunidade de, assim, eu tinha uma vontade de trabalhar com pecuária leiteira. E lá existia uma bacia leiteira, então tinha uma empresa bem grande, que na época era uma potência, que era a Parmalat, e eles tinham uma usina de beneficiamento lá, na região. E aí a Universidade Federal montou, junto com a Universidade de Hannover, eles montaram, né, na Alemanha, eles montaram um campus avançado em Garanhuns, que chama Clínica de Bovinos, de Garanhuns, da Universidade Federal de Pernambuco. E eu fui lá, fiquei 30 dias. E aí, nesse estágio que eu fiz de férias, eu cheguei à seguinte conclusão, que toda vez que você está lidando com gado de leite, você tem uma limitação. E qual é essa limitação? É uma limitação financeira. Porque não existe uma questão emocional, existe uma questão financeira que envolve produção animal. Então, nesse sentido, o que acontecia? Às vezes, tratamentos que eram ofertados para se resolver determinados tipos de problema, você não tinha como levar até o fim, porque inviabilizava para o produtor. E os produtores rurais daquela região são pessoas que realmente assim, que precisam daquela renda. E aí o que acontecia? Eu ficava frustrado, porque eu falava, a gente não pode ir à frente. Só que eu tinha aquele pé que era o quê? Na obstetrícia, por exemplo, de grandes animais. Daí fazia cesariana, fazia os partos, fazia as coisas, né? Só que aí chega uma hora que você tem essa limitação. E aí eu acabei migrando para a área da cirurgia de pequenos. Porque na cirurgia de pequenos a gente tem esse componente emocional, onde o que determina até onde você pode ir com o tratamento é até onde, enfim, o amor do tutor vai levar. E não era por uma questão financeira, não, era mais pelo desafio mesmo. Enfim, naquela época eu nem fazia ideia de onde a gente chegaria, por exemplo, na medicina de pequenos animais, no que a gente chegou hoje. Assim, eu realmente não fazia ideia, porque é surpreendente onde a gente está hoje, né? O professor chegou a comentar da clínica que tu abriu. Tu tem ela ainda? Não, eu tive uma clínica por 11 anos. Nossa. Mas eu descobri tardiamente que não adianta você ser um ótimo profissional se você não for um bom gestor. E aprendi muito com isso e me tornei um gestor da minha carreira profissional a partir do momento que eu falhei como gestor de uma empresa. E então, uma coisa que eu aprendi com o tempo é que é o seguinte, as falhas, elas fazem você crescer, né? Porque só trazem aprendizado. Então, não existe erro, existe aprendizado, e foi isso que aconteceu.
Então, esse que foi o bacana. E daí foi nessa época que o professor decidiu ser volante? Ou... Não, na verdade, o que aconteceu foi que eu tinha... eu sempre gostei muito enfim, de estudar. E sempre fui muito curioso, queria saber das coisas. Tudo para mim tinha que ter um porquê. Até hoje eu ainda sou assim, né? Eu descobri que nem tudo a gente consegue descobrir. Quer dizer, a grande maioria das coisas a gente não descobre, mas... Enfim, essa foi a ideia. E aí, o que aconteceu? Nessa época, eu comecei a entender assim, que eu não era um bom gestor, mas que eu era um bom pesquisador. E aí, eu já estava envolvido com coisas, com pesquisa dentro de algumas universidades, mesmo de forma indireta, né? Oferecendo, às vezes o pessoal vinha buscar as amostras, enfim, coisas do tipo, então eu conseguia pegar isso. Mas eu queria estar sentado na bancada, eu queria estar estudando, eu queria estar escrevendo. E aí eu pensei assim, por que não, né? Até porque dentro da faculdade eu já pensava nisso também, assim, seguir uma carreira acadêmica. Foi aí que eu decidi fazer o mestrado. Só que o mestrado, eu não acreditava muito, sabe? Era tipo a síndrome do patinho feio. Você não acredita que você fala, mas fazer um mestrado, será que eu dou conta? E aí o que aconteceu? Eu fiz um concurso. E aí nesse concurso, que era um concurso de bolsas, eu fiquei em segundo lugar. Aí, como eu fiquei em segundo lugar, eu consegui a bolsa CNPq, né? Então, eu recebia para poder fazer o mestrado. Então, lógico, você tem... Não é porque você recebe que, né, você tem as obrigações, né? E, enfim. E aí, eu tinha que cumprir com aquelas obrigações. Só que eu tinha que cumprir com as obrigações de bolsista e, ao mesmo tempo, eu tinha que trocar uma empresa, porque eu ainda tinha a clínica. E aí, eu vou te falar... Era uma loucura, porque eu vivia na estrada entre Jaraguá do Sul, onde eu tinha clínica e morava, e Curitiba, porque eu fiz esse concurso na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, na PUC-PR. E, enfim, aí eu era bolsista, CNPq, tinha que trabalhar, pesquisa, fazer os projetos, participar de pesquisas dos colegas que estavam junto comigo no mestrado. Mas foi muito, assim, desafiador, mas foi muito legal. E o mestrado, ele tem um problema, assim, quando você pensa, que eu estou começando a entender o mestrado, aí ele já está assim, está na hora de você acabar. Porque você tem que defender a tua dissertação de mestrado. É meio assustador. Mas tudo bem, vamos lá, terminei o mestrado. Aí eu terminei o mestrado, daí você é assim, já que eu estou aqui, terminei o mestrado. Quando eu terminei o mestrado, eu jurei para mim, falei, chega, nunca mais eu vou fazer isso. 6 meses depois eu estava fazendo doutorado. E aí eu segui fazendo doutorado e fui trabalhar numa outra área que não tinha nada a ver, porque eu trabalhava com cirurgia bucomaxilofacial em gatos. E depois eu fui trabalhar com cirurgia bucomaxilofacial em bugio ruivo. Porque a gente tinha um projeto de extensão, né, numa universidade parceira, que é a FURB, né, na época eu trabalhava lá, daí eu ainda tinha clínica, eu tinha clínica, mas ao mesmo tempo eu era professor na FURB e fazia daí o doutorado. É muita coisa. Puxado. E aí depois, por isso que daí não deu certo, né, a clínica, mas eu segui na carreira acadêmica e daí na FURB existia um projeto de extensão, que é o Projeto Bugio, conduzido pela professora Zelinda, que por sinal é uma pessoa que mora no meu coração. E aí eu tive essa oportunidade de trabalhar com os bugios. E também existia um outro projeto de extensão lá que trabalhava com animais selvagens. E aí eu trabalhava na cirurgia desses animais, né? Operando, enfim, fazendo tudo isso. E aí acabou que, enfim, fui trabalhar com os macacos, fui trabalhar com os bugios, e essa foi assim que eu terminei e concluí o meu doutorado nessa área, né? E durante esse tempo que o professor teve na veterinária, sendo professor na FURB, no doutorado, teve algum caso que tu pegasse que foi muito marcante na tua carreira? Então, teve sim. Eu acho que a primeira coisa que foi o caso, por incrível que pareça, não era o caso clínico em si, mas era lidar com primatas, não humanos no caso, né? Por quê? Eu falei que eu tinha certeza que eu nunca seria médico. Sim. Né? Desde sempre. Mas o problema é que quando você está lidando com um primata não humano, a expressão facial é muito humana. Então, eu lembro que a primeira cirurgia que eu fiz, que eu precisava fazer, numa macaquinha, e eu entrei lá para poder operar, eu nunca tinha tido esse contato,
Então eu entrei e, assim, era nítido a cara... O bicho tá ali, desesperado, ele não sabe o que vai acontecer. Então, aquela feição muito humana de desespero. Então, eu não vou mentir para vocês, assim, eu fiquei meio que, assim, agoniado, sabe? Parecia que tava doendo em mim, né? Empatia mesmo, tava me colocando no lugar do animal, era isso. É uma coisa que o cirurgião não deve fazer, mas, enfim... Naquele momento era uma primeira experiência, então aquilo para mim foi impactante. Isso depois de anos de profissão já. Então, enfim, eu acho que trabalhar com primatas, eu acho que é o que mais... eu não vou dizer para você um caso único, mas assim, trabalhar com primatas, ao mesmo tempo que é fascinante, é sempre um desafio e sempre é impactante, acho que por essa feição humana, essa proximidade que a gente tem filogenética com eles. Acho que é isso. E atualmente, como é que é a tua rotina? A minha rotina, eu brinco, eu falo que é vida louca, né? Porque eu presto serviço para clínicas veterinárias na área de cirurgia, né? E consultoria na área de cirurgia. E terapêutica também, por conta da farmacologia. Aí eu presto serviço em clínicas e hospitais em Joinville, Jaraguá do Sul, Pissarras, que daí seria o litoral, Blumenau, Rio do Sul, Vidal Ramos, aqui, Trombudo Central, enfim. São várias cidades, Ibirama, Presidente Getúlio. Então, eu estou rodando o tempo todo, prestando serviço na área de cirurgia e consultoria na área de terapêutica e diagnóstico, para essas clínicas que são os meus parceiros. E aqui na Unidave, por essa bagagem que eu tenho na Farmaco, né? Então, eu sou professor de bioquímica, né? E farmacologia. Então, essa é a minha rotina de trabalho. Estar na estrada o tempo todo, operando, trabalhando, por sinal, vou sair daqui, já vou para uma cirurgia, e depois já estou indo para Jaraguá do Sul e assim vai. As matérias tenebrosas. Bioquímico, farmácia. Mas o que é legal, sabe o que eu acho mais interessante, assim, é que as disciplinas que são básicas, elas, de modo geral, elas são as mais negligenciadas na universidade. E o aluno, ele só se depara com essa realidade quando ele está para se formar. Aí ele entende, meu Deus, como era importante aquela base, e eu não dei tanta importância assim, mas não deu, totalmente esperado, né? Até pela juventude, falta de maturidade, não entende ainda o que está fazendo ali. Mas, assim, a disciplina básica, ela fundamenta tudo, é a base de tudo. Então, o que eu acho legal é, assim, é muito bacana. Tudo bem, isso é um papo de nerd. Mas eu vou falar para vocês, é muito bacana tu poder colocar um bisturi para fazer uma incisão e tu entender que, por exemplo, assim, o que você está seccionando aqui está causando um processo inflamatório. Esse processo inflamatório envolve uma cascata bioquímica. E aí você começa a destrinchar na tua cabeça toda aquela cascata bioquímica. Então, quer dizer, é como se você estivesse num transe, quase, onde você consegue ver coisas que ninguém consegue. E aí, com isso, você consegue manipular de forma farmacológica, usando os medicamentos, conhecimento de bioquímica, e não somente a técnica cirúrgica, né? Para fazer com que, enfim, você promova a saúde. Eu acho que esse que é o grande barato da medicina veterinária e da área de saúde, como de modo geral. Mas tem uma fala que o professor teve, eu acho que quando a gente tinha bioquímica, que eu nunca me esqueço, que tu falou que, se tu levasse qualquer um de nós para uma cirurgia, passar 1 ano contigo, a gente ia saber fazer, mas a gente não ia entender os processos. E eu acho isso muito, muito importante, a gente entender o que está acontecendo. Exato. Eu acho que o que é legal é o grande barato. E assim, eu falo porque, por incrível que pareça, eu estava falando lá atrás que era a minha terceira opção a medicina veterinária, né? E agora eu estou falando para vocês assim, que é a paixão da minha vida, que é a gente conseguir entender como que esses processos bioquímicos, assim, você olhar para algo, então eu fico viajando na maionese, por exemplo. Eu fico pensando como que talvez um profissional que entenda de eletrônica, ele enxerga esse microfone. Então, ele vai olhar de uma maneira totalmente diferente da nossa, né? Alguém que consegue entender, enfim, como que funciona, cada componente. E isso é o que a gente faz. Então, às vezes eu até brinco, eu falo assim, nós somos mecânicos de máquinas biológicas. E a gente precisa botar essas máquinas para funcionar da melhor maneira possível, né?
Mas para poder fazer isso, não adianta você ter um treinamento técnico onde você aprende, por exemplo, assim, corta aqui, sutura ali. Isso qualquer um faz. É só treinar e vai fazer. Mas essa capacidade intelectual de conseguir entender como que todos... por exemplo, assim, como que uma manifestação clínica, exemplo, a dor, como que ocorre, qual é a bioquímica por trás disso, qual é a via dolorosa que existe, né? Tipo assim, por onde passa. Isso é assim, é fantástico. É exato. Eu acho que a gente é suspeito que o nosso bate-papo aqui é entre aluno e professor, né? Então fica papo de nerd, mas é exatamente isso. Eu acho que esse que é o grande barato. Pior que é verdade. Né? Isso daí agora a gente vê, tipo, a gente tá na 5ª fase, né? Agora a gente sente falta de ter uma fisiologia estudado mais, sabe? Tipo, a gente se cobra, eu pelo menos. Podia ter visto isso aqui em fisiologia porque o professor passou, só que eu não dei ênfase. Ele agora tá puxando. Mas eu acho que isso serve para qualquer estudante. Eu sempre gosto de dividir de forma didática assim, o que é aluno, o que é estudante. Então, o aluno é aquele cara que ele vai lá, assiste um vídeo, assiste uma aula. Esse é o aluno. O estudante é aquele que, depois da aula, do momento aluno, ele vai chegar, vai abrir um livro e vai estudar. Ele não vai assistir um vídeo. Ele não vai assistir um curso. Ele vai abrir um livro, abrir um artigo científico ali no computador e ler e estudar e destrinchar aquilo. Porque daí ele está fazendo um esforço cognitivo para tentar entender o que está acontecendo ali. E é esse esforço que às vezes ele literalmente é dolorido, né? Estudar dói, né? Estudar dói. Só que depois que você consegue destrinchar aquilo e você consegue aplicar na aquele aprendizado teórico na prática, parece mágica. Você fala, só que o mais importante de tudo é entender que esse esforço que você está fazendo, ele é um esforço assim, para aprender o que alguém descobriu. Ou seja, você está fazendo a parte mais fácil. Você não precisa fazer uma descoberta, você só está estudando. Mas assim, quando você tem essa paixão pelo que você faz, né, e enfim, começa a entender... Para mim, estudar é que nem academia. Né? Isso é um esforço encefálico, né, a gente sabe disso, mas assim... É um treinamento. Então você começa lendo, começa estudando. Quando você percebe, você já está num ritmo tão, assim, com uma velocidade de entendimento, uma velocidade cognitiva tão grande que você vai lendo, vai absorvendo e as coisas vão fluindo, vão ficando mais fáceis. Mas tem um problema. Quando você vai aplicar na prática, você encontra aquelas situações lá, como que a música do Engenheiros do Havaí é várias e variáveis, você encontra as várias e as variáveis. E aí é que você começa a falar assim, aí você vai fazer o ajuste fino da teoria ali na prática. Eu acho que é isso, né? Esse é o barato da veterinária. Professor, tipo assim, para ti, o que é mais gratificante na tua profissão? Não tem preço. Não tem nada, assim, às vezes as pessoas sempre colocam assim, a cirurgia, ela é uma área que é visada por uma questão monetária, financeira. E tem gente que migra para essa área exatamente por conta disso. Mas para mim o grande barato é o resultado. Então, quando você vai lá, então, por exemplo, antes de vir para cá, eu realizei uma cirurgia hoje de manhã, né, no final da manhã, era uma fratura na tíbia. Então, a colega veterinária que me chamou, ela falou, olha, eu não consigo ver como que... Porque, literalmente, uma fratura na tíbia é só você lembrar daquele evento do Anderson Silva. Sim. Quando ele chutou e a perna fica toda solta, porque a tíbia é um osso que tem pouco envolvimento de massa muscular. Então, uma fratura sempre deixa aquela coisa solta, né? E aí, o que aconteceu? Eu cheguei lá, era um cachorro pequeno, e ela falou assim, meu Deus, eu não acredito. Ela falou, como que você vai deixar isso aqui, né? Assim, normal. Eu falo, não, normal não, funcional, né? Porque normal seria se nunca tivesse quebrado. Mas vamos tentar deixar isso aqui funcional. E aí a gente começa a executar a cirurgia, conclui a cirurgia, e aí o paciente, lógico, está sob efeito de analgesia, tudo, mas acaba a cirurgia e daí o bichinho acorda e aí ele está de pé em cima das 4 patas. Então, assim, tem que tomar um cuidado com o ego, né? Isso tem que tomar um cuidado muito grande, né? Para você não achar que você que é o, né? Enfim, promover um milagre ou algo do tipo, né? A gente não é Deus. Mas
é sentir a felicidade, enfim, do desenvolvimento do teu trabalho. Saber que aquilo que você está entregando para o teu paciente é, tipo assim, é qualidade de vida, é alívio de dor, é tudo isso e funcionalidade. Então, não tem como não se sentir feliz. Assim, é incrível. E animais selvagens ainda tem esses animais de vida livre. Quando você trabalha com cirurgia, parece que eu não sei o porquê, né? Aí eu estou conjecturando aqui. É mais gratificante ainda, porque o que é legal, por exemplo, é você vai lá... Eu tive uma situação que eu peguei era um gavião caboclo, é uma ave bem grande, e tinha um problema no tibitarso, né? E a gente passou por uma cirurgia, a gente fez a cirurgia e esse animal depois ele foi devolvido. Assim, ele não tinha esperança, ele ia para o CETAS, né, que é o Centro de Triagem de Animais Selvagens, e lá ele fica confinado numa gaiola para sempre. E o que aconteceu? A gente conseguiu devolver, a Polícia Ambiental devolveu ele depois de passar por uma cirurgia bem complexa. E eu acho que esse que é o legal. E o que é mais interessante, você pergunta assim, acho que essa foi uma que veio na memória agora, mas se você me pergunta, quanto que você ganhou por isso? Eu falei, nada. Essa foi uma cirurgia que literalmente, assim, eu trabalhava, mas assim, era um trabalho que eu fazia e tinha, enfim, era minha rotina de trabalho dentro da faculdade, não vou dizer que é nada, mas enfim, eu recebia aquela hora ali, mas perto do que um cirurgião ganha, né, tá muito aquém. De qualquer maneira, eu te falo, acho que é a cirurgia mais divertida que eu já fiz, com um dos melhores resultados que eu já vi, porque assim, você vê o bicho voando livre de novo, assim, isso aí não tem dinheiro, não tem dinheiro que pague, né? Isso é um barato. Acho que é isso. Professor, para a gente finalizar aqui o nosso episódio, eu gostaria que você deixasse algum conselho para quem está ingressando na medicina veterinária. Olha, o conselho que eu daria para quem está começando na medicina veterinária é o conselho mais... eu vou usar um termo bem antigo, tá? Isso vai denunciar a minha idade. É um termo... enfim, é um conselho piegas, assim, uma coisa bem démodé, então, como se diria, né, no passado. Que é o quê? É algo totalmente fora de moda, de tanto que já foi falado. Que é aquele papo assim, faça por amor. Uhum. Mas quando eu falo faça por amor, é pelo seguinte, é porque como você vai ter que se dedicar a isso, a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é você vender a tua hora, o teu tempo, para ganhar dinheiro. A tua hora ela tem que ser entregue para você se divertir, porque a vida a vida nada mais é do que tempo. E tempo você não consegue economizar que nem dinheiro. Então, se você perder o seu tempo fazendo algo que tu não gosta, na vida, seja medicina veterinária ou qualquer coisa, você entende que você está jogando tua vida fora? Uhum. Agora, se você está fazendo algo que você realmente gosta, você está fatidicamente falando, você vai se tornar competente. E você se tornando competente naquilo, e falta gente competente, por mais que existam muitos cursos de medicina veterinária, muitos cursos de direito, por exemplo, falta gente competente. E quando você tem amor, é inevitável, né? Você vai ser competente. E se você vai ser competente, assim, o dinheiro vai ser uma consequência de tudo isso. Então, faça por amor, porque assim, é inevitável. Você vai se tornar competente e você não vai perder tempo na tua vida. Tu vai ganhar tempo, porque você vai se divertir pra caramba. A minha profissão é a minha diversão. É isso. Muito bonito. Tá. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Imagina. Eu espero que a gente possa se reencontrar mais vezes. E esse foi mais um episódio do Abstract. E para você não perder, acompanhe a gente que o próximo logo vem.